Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouco aqui sobre envelhecimento. O que é o envelhecimento? O envelhecimento ele é marcado por uma programação genética de morte celular, onde a célula ela começa a parar de desenvolver as funções dela, a vida útil dela começa a ter um fim. Não significa que esse processo de morte celular ele vai ocorrer com um indivíduo com 80 anos, com 90 anos, com 100, quem sabe. Esse processo é um processo que ele se inicia mais ou menos aos 30 anos de idade. Então, o indivíduo ele não se torna um idoso, um velhinho, do ponto de vista do meio científico. Quando ele atinge essa idade, ele vai se tornando isso aos poucos. E o momento onde ele atinge a velhice é o momento onde as competências políticas e também científicas reconhecem ele como um idoso, por conta dessas condições. Então, como prevenir essa morte celular? O que acontece nesse processo de senescência, que é um processo de envelhecimento normal, natural do corpo humano? Ele é um processo que ele vai ocorrer com todos os indivíduos vivos, seres humanos, na face da Terra. O que acontece comigo? Eu passo por esse processo, é um processo natural da vida humana, a vida útil. Nasce, cresce, se reproduz, ou não, né, ultimamente, e morre. Então, esse indivíduo, ele vai ter essa vida. E ela vai durar ali por um tempo. E quem determina se esse tempo é de qualidade ou não é se esse indivíduo ele consegue diminuir a quantidade de fator de risco existente na vida dele. Então, o que é? Vamos reconhecer primeiro o que é um fator de risco. É tudo que atenta contra a minha vida. Então, isso não significa um acidente, ele não significa um sinistro, nada. Ele significa todos os hábitos ruins que eu tenho, eu preciso eliminar da minha vida se eu quiser tempo de qualidade durante esta vida que nós temos aqui na Terra. Então, como eu consigo isso? Como eu adquiro qualidade de vida? Como eu desenvolvo ela na minha vida? Reconhecendo, né, fatores básicos, luz solar, natureza, ingestão de água, alimentação saudável. Então, torna-se muito grande o número de industrializados existentes na dieta diária nossa, depois da industrialização, urbanização das cidades. Então, isso ficou característico na mesa de todas as famílias, o industrializado, o alimento processado. Então, o alimento processado ele foi uma invenção e não significa que ele vai ser ruim em fatores menores. Ele é ruim. O corpo humano, as células do corpo humano não foram feitas para lidar com muitas substâncias que são agressivas para o corpo humano e que retém líquido e radicais livres. O que é o radical livre? Radical livre, circulante ao redor da célula, é uma substância que não foi processada pela célula, ou entrou no meio celular em menor quantidade porque essa célula não permitiu, ou porque a substância era muito agressiva, ou então porque essa substância não era do interesse energético da célula, que a célula trabalha através disso com as mitocôndrias. É do interesse da célula guardar energia, fazer esse depósito, sim ou não? Então aí ela vai ver naquele momento se aquele corpo precisa disso tudo de energia. Então esse substrato, se ele serve para a célula, muito bom, ela vai reter. Se não serve, ela deixa ao redor dela. E tudo isso a gente inclui na categoria de radicais livres. São substâncias tóxicas
que não servem para o consumo celular, e se ela não serve para esse consumo celular, logo ela gera inúmeras outras condições, como por exemplo, inchaços no corpo, retenção de líquido, porque a célula não quis reter aquela substância. Então, à medida de que a célula pega essa substância para si e ela começa a fazer ali os processos de degradação e transformação dessa substância para uso em outro segmento, em outro tecido, em outro órgão, aí tudo bem, muito bom. Então significa que a célula tem interesse. E quando ela não tem, então fica suspenso, livre no meio extracelular essa substância. Então tudo isso que não é natural, não veio de fonte natural, essa é a maior preocupação, porque quando eu tenho um indivíduo inapto ao exercício, ou por condição de saúde, ou porque já está num processo de doença, eu tenho um indivíduo parado, ele está ali imóvel, então ele só ingere. E nem sempre a ingestão é de água, às vezes é de um suco, de um refrigerante, algo industrializado. Então ele se enche disso tudo, não pratica exercício físico e não expõe essa substância que acabou entrando, virou um radical livre e não é expulsa do corpo pelo suor, nem pela urina, nem por nada. Então o que acontece com esse corpo? Ele vai inchando cada vez mais, ele vai ficando retentor de líquido e ele vai ensinando o corpo a lidar com essa substância que sempre vai entrar, porque é daquele industrializado que ele gosta de consumir, e isso vai virar um hábito, isso vira uma rotina. E quando isso passa de mais ou menos os 30 dias, repetindo a mesma sequência e a mesma coisa, e isso passa de um comportamento e ele vira um hábito, ele já nem é considerado uma mania, é hábito mesmo, ele já se instalou ali naquele corpo, naquele comportamento daquele indivíduo, daquele ser humano, e ele não sai tão facilmente. Qual é a maneira que eu tenho de tirar um vício da minha vida? Introduzir, colocar outro no lugar, ou outro vício, que acaba gerando um desconforto enorme para o corpo humano, se eu faço isso comigo, ou outro vício, ou eu consigo colocar, acrescentar, trocar aquele hábito ruim por um hábito saudável. Então eu tiro o vício e eu incluo o saudável. Então quando eu consigo fazer isso, fica claro também para o meu cérebro, a nível de comportamento, entender que eu quero trocar, eu não quero continuar daquele mesmo jeito, eu quero transformar esse vício em algo bom, positivo na minha vida. Então eu começo a colocar hábitos saudáveis, outras coisas, outros hábitos naquele comportamento ruim. E isso é uma condição que nós devemos levar durante a nossa vida inteira. Contudo, julgar se aquilo está me fazendo bem ou não. Então, se isso faz bem para o meu corpo, para a minha saúde, tudo bem, vamos continuar. Se não faz, ele não é tão importante assim. Vou perguntar para alguém, ou então, eu já sei que não é, mas eu faço. Então, vamos trocar. Vamos colocar outro hábito no lugar desse. Não vamos mais continuar com isso. Então, esse é um comportamento que ele é indispensável no processo de saúde e doença, tanto da pessoa que já está com a doença, independente dela qual seja, a qualidade de vida ela também é feita, ela também existe nesse meio onde há a doença, mesmo assim eu consigo conviver com ela e ter momentos de alegria, bem-estar, satisfação durante o dia, durante o mês, durante a semana, durante o ano. Então, tudo isso transforma a nossa vida e modifica o nosso meio no intuito de garantir a permanência dessa qualidade de vida, que também é difícil manter, mas não é impossível. Então, o processo de autoconhecimento
e de guia para conseguir essa qualidade de vida tão ambiciosa por muitos ultimamente no mundo pós-Covid. Então, ter qualidade de vida é ter tudo, é ter ouro, saúde, bem-estar, equilíbrio na nossa vida. Eu desejo a você um excelente dia. Mudança de hábitos é preciso e eu vou gostar muito de saber se você conseguiu modificar isso na sua vida. O meu nome é Paula e eu falo aqui nesse canal sobre fisioterapia.